A paz do Senhor para todos, mais uma vez aqui para mais um ponto importantíssimo da palavra de Deus. Queremos convidar a todos para estar abrindo a sua Bíblia comigo. Desta feita nós vamos passar aqui por um caminho o qual nós já temos, né, algumas questões faladas, citadas aqui no nosso canal, por sinal, canal Fernando Inácio. Estamos aqui mais uma vez convidando a todos para estar nos seguindo, né, compartilhando também os nossos conteúdos e fazer o seu comentário, porque isso é muito importante para nós aqui. E é claro, deixar o seu gostei ou o seu não gostei também faz parte aqui do nosso processo de desenvolvimento. Diretamente aqui dos estúdios Cláudio Silva, agora Cláudio Silva TV. Então, nós vamos dando prosseguimento aqui na nossa jornada, levando conteúdo bíblico, conteúdos teológicos, em especial escatológico, para você, para o seu desenvolvimento, seu crescimento espiritual e também terreno, porque a Bíblia, ela faz aí, né, as duas funções, só depende de nós queremos estarmos aprendendo. Então, pessoal, eu gostaria de estar desafiando a cada um de vocês para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde nós temos aqui resposta dada em especial por Jesus em relação ao tempo do fim. Quem que não quer saber sobre o tempo do fim? Quem que não tem curiosidade em relação às questões do tempo do fim? Ninguém melhor do que Jesus para que possamos fazer aqui uma análise, uma analogia, né, sobre as coisas que Jesus falou para nós em relação ao tempo do fim. Então, nós temos aqui, eu quero indicar a você um outro vídeo que nós colocamos aqui no canal, que ele está precisando, né, todo o aspecto do capítulo 24 de Mateus. Nós já falamos em outro vídeo em relação a uma divisão que nós precisamos fazer no capítulo 24, do versículo 1 até o 14, e do versículo 15 em diante, um outro aspecto que se classificam como a primeira parte, do 1 ao 14, princípio das dores, a segunda parte, do 15 em diante, grande tribulação. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, dá uma olhadinha aqui mesmo no nosso canal que você vai encontrar um vídeo especial sobre essas questões. Porém, em relação à vinda de Jesus, que culmina com o tempo do fim, é o ápice, é o início ou o final da questão do fim, que é a volta do Senhor Jesus com poder e grande glória, nós queremos nos atentar a alguns aspectos que vai estar nos fazendo compreender essa verdade. E é claro, não tem como eu falar da vinda ou da volta de Jesus sem precisar aqui o arrebatamento da igreja, que é a coisa que precede. Então, eu quero te chamar para esse aspecto em especial para que nós possamos analisar. Qual que é a minha pergunta aqui? Será que o arrebatamento da igreja ele já está com a iminência aí de acontecer, já está perto? Como que nós podemos entender esse aspecto? Então, nós vamos estar trabalhando uma série de questões que Jesus falou, dando resposta às perguntas dos seus discípulos em relação a este tempo, tá? Entendendo o período aqui do arrebatamento da igreja e automaticamente você vai entender a questão do fim que culmina com a volta de Cristo com poder e grande glória. Então, eu trouxe aqui de uma forma bem resumida, né, para que nós não ficamos aqui muito presos ao texto, porque o texto ele vai sempre gritando, saltando coisas aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e isso faz com que o vídeo fique muito extenso, porque vem sempre a necessidade da explicação. Mas, enfim, nós vamos pegar da forma resumida que eu já trouxe aqui nos meus rascunhos, para que nós possamos ter aqui um vídeo mais preciso. Então, tudo vai começar com os discípulos fazendo para Jesus 3 perguntas. E a primeira pergunta que os discípulos fazem para Jesus é: declara
quando acontecerão essas coisas? A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Então aqui já entramos até em uma briga, né? A volta de Jesus, ela tem sinal, não tem sinal, né? Os discípulos aqui fizeram essa pergunta e o texto tem resposta para nós. A terceira pergunta, ela vem: e quando chega o fim do sistema do mundo? E a gente precisa de compreender isso aqui, porque fim do sistema do mundo não quer dizer fim do mundo, tá, gente? É fim, vou usar aqui uma expressão, uma explicação, para você ter uma compreensão, quando vai deixar de acontecer o espírito do anticristo, que já está operando, e a literalidade do anticristo operando na Terra. Tá? Então, quando chega o fim do sistema do mundo? O fim do sistema do mundo, ele vai, de uma forma definitiva, chegar quando o anticristo for exterminado por Cristo. Tá? Então, os discípulos, eles fazem essas três perguntas aí para Jesus. E Jesus vai responder. É dentro de uma ordem que Jesus responde? É claro que não é dentro de uma ordem, mas Jesus vai gastar todo o capítulo 24 de Mateus para estar dando a resposta que os seus discípulos ali no particular, no pessoal, estavam fazendo para ele essas interrogações. Então Jesus ele vai trazer aqui para nós uma gama de acontecimentos, de fatores, e esses fatores, eles são as respostas, ou os indícios, ou os sinais de que a vinda de Jesus, ela já está por vir. Porém, como eu já disse, nós vamos trabalhar a primeira parte, até o 14, com o arrebatamento, que é um dos sinais da vinda de Jesus. Ok? Então, o versículo 5, ele vai mostrar para nós algumas questões já dentro das respostas que Jesus está trazendo para nós. E ele vai estar dizendo aqui no versículo 5, vai ter muitas pessoas dizendo que é Cristo. Ok? Então, o versículo 6, ele vai mostrar para nós explicações de Jesus em relação a guerras e rumores de guerras. Ok? O versículo de número 7, ele vai mostrar para nós Jesus explicando alguns sinais que são pestilências, fomes e terremotos. E nós vamos aqui ver agora o versículo 9. Jesus vai mostrar que vai acontecer torturas, mortes, ódio contra quem crê em Cristo no mundo inteiro. E é claro, né, gente, quando nós estamos aqui falando de arrebatamento, isso é coisa para a igreja. Ou seja, existem aspectos que é para o mundo em si, mas existem aspectos que é peculiar à igreja, porque aí os sinais, eles serão para nós que estamos na luz, entendermos que está afunilando as coisas, tá? O versículo de número 10 está falando para nós que vai acontecer muitos escândalos, muitas traições, aborrecimentos também. O versículo 11 vai falar sobre falsos profetas, que são pessoas, né, que vão fazer uso da Bíblia Sagrada para enganar muitas pessoas. O versículo de número 12, ele vai mostrar para nós que vai acontecer o aumento da iniquidade. E também ele traz um outro aspecto mostrando que o amor de muitos vão se esfriar. Versículo 14 encerra a gama de resposta para Jesus, em detrimento ao princípio das dores. Tá? A pregação do evangelho alcançará a todas as nações. Ok? Então, essas são as respostas que Jesus traz para os seus discípulos inerente
ao princípio das dores. É claro que a partir do versículo 15 vai ter aquela gama de respostas também, mas aí é um outro tempo. Nós queremos primeiro precisar essas respostas aqui em relação ao arrebatamento. Eu sempre tenho que frisar isso porque muitas pessoas não conseguem ter, numa questão bem simples, essa separação, tá, de arrebatamento e de vinda. É por isso que você vai observar que eu sempre vou falar isso aqui, é por questão de necessidade e até mesmo para você ir aí guardando, decorando e sabendo distinguir esses dois aspectos, ok? Então, pessoal, eu vou hoje aqui, com a permissão de Deus, falar contigo sobre a questão, em especial, das guerras, que está lá contida no versículo de número 6. Tá? Quero chamar a sua atenção para as questões das guerras que está aí, né, chamando bastante a atenção da humanidade em geral. Então Jesus ele fala, deixa eu pegar agora aqui o versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O versículo 7, ele complementa, né, o versículo 6. Portanto, se levantará nações contra nação, deixa eu ler de novo, nação contra nação, reino contra reino, e, ok, a parte das guerras e rumores termina aqui, que é o ponto que eu quero precisar a vocês. Hoje nós estamos tendo a guerra entre Israel e Hamas, que, se não me falha aí a memória, já está aí entrando no quarto mês de conflito, de batalha. Então, a guerra entre Israel e Hamas, além de nós termos aspectos bíblicos, teológicos, em relação a essa guerra presente, que, querendo Deus, nós vamos retratar isso, apesar de termos vídeos com observação, né, em cima dessa guerra aqui no canal também, é só você procurar aí, mas nós temos uma pontuação exata, teológica, bíblica, sobre esta guerra hoje. Tem gente falando que essa guerra aí, entre Israel e Hamas, ela já é Armagedon, já é Gog Magog. Então, né, biblicamente, será que tem resposta em relação a isso? Nós precisamos de entender sobre isso também. Numa oportunidade precisa, vamos falar com vocês. Nós temos hoje uma outra guerra que já perdura também, que é entre a Rússia e a Ucrânia. Essas aí estão na mídia, muito falada, né, a ONU tendo aí as suas intervenções e blocos de nações de um lado, de outro, colocando ali os seus pensamentos, as suas ideologias, enfim. Essas duas guerras aí, elas já nos deixam a entender que Jesus já está nos mostrando que isso já é um indício para o arrebatamento da igreja. Ele deixa aqui muito claro, não é o fim. Tá? O fim não é o arrebatamento. O fim é a vinda do Senhor. Então, é um exercício a fazermos aí na nossa mentalidade. Então, em relação ao arrebatamento, essas duas guerras aí, elas dizem alguma coisa? É claro que sim. Porém, como a palavra está no plural, guerras, não quer dizer que é só uma ou somente duas, e nós temos mais de duas guerras. E já resumindo os rumores de guerras, que são pontos, né, falados, país tal contra país tal tendo conflitos internos, e eu trouxe aqui algumas relações para que você possa ter aí uma maior compreensão sobre isso. Nós temos um país lá na África chamado Burkina Faso, e quase ninguém ouve falar, né, deste país, nem tampouco do momento que este país está vivendo em relação à guerra. E o que está acontecendo lá em Burkina Faso? Conflito armado, em primeiro lugar, entre o governo e as forças armadas, ou seja, uma iminência para o militarismo. E além de ter aí essa iminência entre o governo e as forças armadas, também existem grupos terroristas. É mais ou menos assim que funciona lá. As forças armadas, na iminência de tomar o poder, os grupos terroristas, na iminência de tomar o poder do militarismo, ou das forças armadas, certo? E em especial o grupo Al-Qaeda impera de uma forma muito forte, né, ali naquele país.
e na adjacência ali também. Tá? E olha como que é importante, eu não trouxe isso aqui por acaso. Se você fizer uma pesquisa aí nos principais sites de informações, que tem aí as suas firmeza, que não fala qualquer coisa, você vai encontrar isso aqui que eu estou falando para você. Tá? Por exemplo, a CNN Brasil fala sobre isso que eu estou relatando aqui. Então, a importância da explicação, ou da explanação, da demonstração deste país aqui, é que ele influencia, pelo menos, o que está acontecendo em Burkina Faso, interfere, no mínimo, em mais 10 países ali no continente africano. Para você ter noção de quão importante é o momento atual de Burkina Faso. É um nome difícil de falar, né? Mas é isso mesmo, é assim mesmo que pronuncia. Só para você ter uma ideia maior dentro da questão da geopolítica, a África, o continente africano, é constituído de 54 países. Aí você observa bem, uma representação de um país tão insignificante, ao nosso ver, agregando a si dentro deste continente mais 10 nações diferentes, é porque isso é um indício muito grande, muito forte também das questões das guerras que Jesus preveu ou previu aos seus discípulos há mais de 2.000 anos atrás. Isso está acontecendo lá na África, tá? Nós temos ainda um outro país chamado Somália. Está inserido dentro desse contexto desses países que eu acabei de mencionar aqui, que estão na mesma iminência de Burkina Faso, mas o país chamado Somália, ele está ali tendo uma guerra civil, né? Uma guerra entre grupos, tentando tomar ali o poder ali daquela nação. Tá? Não tem como a gente ficar precisando de todos os aspectos, mas é só você fazer a sua pesquisa para você inteirar mais do assunto. O Sudão, nós temos este país também chamado Sudão, né, que está aí nessa iminência também dos militares, né, e grupos paramilitares, que estão aí todos na iminência de tomar o poder. Não tem como saber. São os militares que vão tomar o poder lá no Sudão? Ou são os paramilitares? Os paramilitares, que por sua vez são grupos, né, que têm aí uma primazia de imitar os militares da sua nação. Então o país Sudão está tendo essa guerra interna entre eles. Tá? Existe também, lá na Ásia, um país chamado Myanmar. É um país que sofreu um golpe militar bem recente, agora, tá? Em 2021. Mas olha a complicação lá em Myanmar. Existem uma subdivisão dentro deste país em mais ou menos 100 grupos armados que querem tomar o poder que já se encontra na mão dos militares, que já tomaram o país. Certo? Então, olhem só para vocês verem a quantidade de guerras ou rumores que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, e a mídia tradicional muitas vezes não dá tanta importância por causa de questões políticas, por causa de países que têm uma importância, uma significação maior, né? Mundialmente dizendo. Nós temos também o Iêmen, que é um outro país ali na Ásia. E observa os detalhes aqui. Existem grupos terroristas ali, como em especial o grupo xiita, né, que estão aí o tempo todo querendo, fazendo ataques, né, porque os grupos xiitas, eles vêm de uma precisão ali dos países vizinhos, como por exemplo Irã, que fortalece em armas esses grupos, né? E eles vão de ataque contra o Iêmen por causa da questão de o Iêmen ter aí uma ligação com os Estados Unidos. Então, olhem só para vocês verem, o Irã, todo mundo sabe, quem gosta um pouquinho de geografia, que o Irã é a antiga Pérsia. Então você consegue imaginar o poderio que o Irã tem, poderio bélico,
né? É um país que a vida toda eles foram crivados aí, né? Em guerras. Acostumados, já tiveram impérios, né? Dominando o mundo em relação ali ao Irã. Então, eles são uma oposição aos Estados Unidos. Pertinho deles tem este país chamado Iêmen. E eles não vão de maneira nenhuma aceitar que os Estados Unidos dita as coisas lá no Iêmen. E por causa disso, existe também, eu vou chamar aqui de uma guerra fria, porque os Estados Unidos, ele protege o Iêmen, fortalece com armamentos também, e com outras questões que eles necessitam, mas o Irã, através desses grupos, não está de acordo com a ação dos Estados Unidos num país que está ali pertinho deles, certo? Então, o que é que isso mostra para nós? Uma possível guerra, confrontos, ataques, né, a pontos próximos um do outro entre Irã e os Estados Unidos. Já parou para analisar a gravidade desse aspecto, sem apontar aqui também o outro lado, em que Estados Unidos ele defende e apoia Israel e o Irã é contrário também a Israel. Então é uma iminência de uma guerra pesada, grande, sangrenta, muito grande, que pode acontecer. Isso entra dentro das questões das guerras e dos rumores de guerras. Nós temos aqui uma outra observação de um outro país que vive conflitos internos também. E eu já vou adiantando o assunto. A Nigéria, por exemplo, lá na África. E nós temos também a Síria também, que é um outro país asiático. Nós temos também o Paquistão e o Irã. Olha a importância do Irã. A gente não dá muita ligança para o Irã, mas o Irã ele tem uma personalidade muito forte na história da humanidade e não é da agora não. Porque o Paquistão e o Irã, eles também estão numa iminência de um conflito literal. Já começaram, vou chamar aqui de uma Guerra Fria. Apesar que a expressão Guerra Fria fica só no campo dos rumores, né? Vou te atacar, se você me atacar, eu te ataco também. Então, ninguém ataca ninguém, é um significado aí de uma Guerra Fria. Mas já houve pequenos ataques. Já houve entre Paquistão e Irã no ano de 2024. Tá? E por que não dizer também aqui a Venezuela com a Guiana, aqui pertinho de nós, América do Sul, né? E estão já se resolvendo, pelo menos é o que parece, já teve rumor maior, mas agora está diminuindo esta questão. Então são pontos das guerras e dos rumores de guerras que eu gostaria de deixar aqui essa observação para você, né? E um outro aspecto de que Jesus fala também no versículo 7. Só um aspecto que eu quero deixar aqui, que é as pestilências. Eu trouxe aqui uma informação também de sites confiáveis, né? Em 1347, não vou falar nada antes de Cristo, tá? Tudo depois de Cristo. Em 1347 a 1353, ou seja, aproximadamente em 6 anos, a humanidade, alguns da parte da ciência vai falar que foi uma pandemia. Uma outra maioria da ciência vai falar que não foi uma pandemia porque não abrangiu todos os continentes. Mas eu estou falando aqui de quê? Estou falando aqui da peste bubônica, né, que foi uma peste que atingiu pelo menos 3 continentes, quando foi ali a transmissão através das pulgas. Todo mundo lembra disso, isso é uma questão da história, e a gente aprende isso lá na 7ª série. O continente asiático, continente europeu, continente africano, foram continentes atingidos de uma forma grandiosa pela peste bubônica, também conhecida por peste negra. Né? Hoje em dia a gente não pode usar muito esses termos não, né? Dê uma olhada aqui, o Cláudio Silva, que é o produtor. Por isso que você viu o meu olhar desviando aqui da câmera. Mas porque a gente hoje em dia tem que ter cuidado com muitas coisas que a gente fala, né? Porque senão vira lacração. Hoje em dia é um campo aberto. Né? Então, vamos deixar aqui a expressão peste bubônica, né?
que é o nome mais técnico também deste problema que a humanidade enfrentou através de 3 continentes. Então, assim, por isso que muitos não falam, não afirmam que foi uma pandemia, né, mas que foi uma epidemia, porque pandemia é quando é globalizado, né, é mundial. E a epidemia fica até mesmo em um país, em um continente, pode até alcançar mascou o plural dos continentes, né? Como foi o caso aqui de 3 serem atingidos por essa peste. Mas enfim, é uma peste terrível que chegou a matar mais de 50 milhões de pessoas. Misericórdia. Nós temos também aqui a gripe espanhola, né, que aconteceu entre 1918 e 1919, chamada de gripe espanhola, mas ela começou lá nos Estados Unidos. E ela também abrangiu alguns continentes, né, inclusive o Brasil, que muitas pessoas, em especial em São Paulo e Rio de Janeiro, foram acometidos por essa gripe, e aproximadamente 50 milhões de pessoas veio a óbito com essa gripe espanhola, que está classificada aqui como uma peste. Tá? Uma outra peste que está aí até os dias de hoje, a AIDS, né, que por muitos também já é considerada aí uma pandemia, até mesmo pela o seu método, a sua forma ou fórmula de transmissão, que são pessoas, o mais comum aqui, né? Existem outros aspectos que eu não quero entrar aqui, mas em especial isso, e os seres humanos hoje não existem fronteiras para eles, todo mundo viaja para onde quer, e as pessoas se encontram, se relacionam, e a AIDS, ela vai aí, né, levando um dado de 2021, perdão, de 2018, ele veio trazendo, eu tentei trazer um dado mais próximo, não consegui, mas o de 2018, ele traz para nós um relato dizendo que no mundo 75 milhões de pessoas foram contaminadas com a AIDS. Desses 70 milhões, né, 35 milhões de pessoas morreram até 2018 através da AIDS, e isso é em todo o mundo. Então a AIDS, nós podemos aqui falar sim que ela é sim uma pandemia, tá? O mundo todo você vai encontrar pessoas que já teve aí o contato, infelizmente, com essa doença infernal. E nós temos aqui por último, né, que ainda nós não saímos. A nossa geração está vivenciando isso na íntegra, ou seja, o surgimento é agora. Em 2019, né, em dezembro, já começou o mundo a especular o surgimento de uma praga, de uma enfermidade nova. E essa enfermidade ela vai se alastrando numa proporção descomunal, né, sem precedente, em 2020. E estou falando do Covid, né, que a última informação que eu pude ter 2022 já tinha morrido 15 milhões de pessoas em todo o mundo, e nós sabemos que o Covid ainda está por aí, e com certeza esse número aí já deve ter alcançado aí os 20 milhões. Se você tiver alguma informação atual, tem liberdade de colocar aí nos nossos comentários, você estará nos ajudando a ter veracidade aqui nas nossas informações. Então, pessoal, basicamente, né, vamos ficar por aqui. Falamos aí em especial das guerras, dos rumores de guerras e também das pestes, e nós vamos prosseguir por aqui, canal Fernando Inácio, relatando mais assuntos, mais aspectos que o próprio Jesus falou e que nós estamos vivendo a iminência do arrebatamento, porque tudo isso está se cumprindo na nossa geração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.